Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Produtividade em Foco. Hoje é o episódio número 6, tá bom? Hoje vamos trabalhar o seguinte tema: por que que nós desistimos dos nossos sonhos? Você já desistiu de algum sonho? Você já deixou algum sonho, deixou de realizar algum compromisso, algum sonho na sua vida? Hoje vamos tentar entender, demistificar o porquê que nós acabamos desistindo de alguns desses sonhos, o que nos leva a desistir desses sonhos, tá bom? Então, primeiramente, vou apresentar para quem não conhece. Meu nome é Nilson, eu trabalho com produtividade e organização. Então, quer aprender a organizar um pouquinho melhor as suas tarefas, quer aprender a gerenciar um pouquinho melhor o seu tempo, pouquinho não, né? Pouco é maneira simples de falar. Quer aprender a gerenciar o seu tempo e a ser mais produtivo? Aqui é o canal. Produtividade e Foco é esse o objetivo. O foco é esse, tornarmos mais produtivo. E para sermos mais produtivos, nada melhor do que a gente fazer aquilo que a gente se compromete. E por que que nós tendemos a não conseguir fazer, tendemos a deixar de fazer coisas importantes? Por que que acabamos desistindo de vários projetos que tem na nossa vida? Só lembrando, desistir, na verdade, não é tecnicamente ruim você desistir de determinados projetos. Não é esse o foco. Mas o problema é que você muitas vezes desiste daquilo que é relevante, aquilo que é o seu sonho, aquilo que você tanto quer, você acaba desistindo. E ali é que está o problema. Você simplesmente desistir de sonhos que você vê que não faz sentido para você, não tem problema, você pode desistir, não existe nenhum empecilho nisso. O problema é que quando nós desistimos daqueles sonhos que fazem sentido, aqueles sonhos que a gente busca e a gente pega e desiste. O que tem por trás? Por que a gente acaba desistindo dos nossos sonhos? É esse o objetivo do nosso Produtividade em Foco de hoje, tá bom? Nesse episódio eu vou te ensinar praticamente como um bom planejamento, prestem bastante atenção, como um bom planejamento vai fazer você parar de desistir e começar realmente a conquistar. Qual é o papel do planejamento, qual é o papel da gestão de tempo, da organização, para que você pare de desistir dos seus sonhos, pare de desistir das suas metas e comece a realmente realizar, comece a conquistar aquilo que você deseja, comece a conquistar aquele corpo que você tanto almeja, comece a conquistar aquele emprego que você deseja, consiga manter a família unida, que é o seu sonho, consiga conciliar tempo e trabalho, consiga conciliar dentro do seu tempo ali o trabalho e a sua vida familiar. É esse o objetivo. Como é que eu faço? Como é que o planejamento pode fazer com que eu não desista? Muitos pais desistem de ser bons pais, muitas pessoas desistem de ser bons filhos, muitas pessoas desistem de ser boas mães, muitas pessoas desistem dos seus projetos sociais justamente porque ela não consegue se planejar, não consegue adequar esse planejamento dentro da sua rotina. E aí muitas vezes você tem aquele sentimento de vida frustrada, parece que nada dá certo, parece que nada funciona, quando na verdade a única coisa que você precisava era entender o que é que faz você desistir e dessa forma você trabalhar especificamente em cima da raiz. Inclusive eu sempre falo que você desistir de algo não tecnicamente falando, a resposta certa. Eu desisti de algo. O problema é o porquê que você desistiu. E a maioria das pessoas nunca entram nessa segunda camada do porquê que nós desistimos. Quando nós descobrimos o porquê que nós desistimos de nossos sonhos, aí sim você pode tratar esse problema. Porque o problema nunca é o desistir em si. Sempre tem algo por trás. Tá bom? Beleza, então. Vamos lá. Vamos tentar exemplificar aqui no nosso contexto. Por que desistimos? Existem vários fatores, tá? Eu vou falar aqui de maneira... tentando abranger todos os pontos específicos. Por que desistimos? Normalmente, desistir significa... A palavra desistir significa você se abdicar de algo. Deixar algo. Então, se eu desisto, eu abro mão de algo, eu abdico de algo, eu deixo ir, vamos assim dizer. A maioria das vezes a gente desiste de forma voluntariamente. Nós, por conta própria, vamos lá e desistimos de determinada tarefas, de determinado projeto, de determinado programa que nós estávamos fazendo, a gente acaba desistindo. Então, por que desistimos? Primeira coisa, desistir é abdicar, desistir é abrir mão. Normalmente de forma voluntária. Qual é o conceito aqui? Que nós precisamos nos questionar sempre. Sempre devemos nos questionar se estamos vivendo os nossos próprios sonhos ou se nós estamos vivenciando os sonhos de outras pessoas. Isso acontece muitas vezes. Por que você, em alguns casos, as pessoas acabam desistindo? Que na verdade o projeto que ela estava vivendo não era o projeto dela.
Era o projeto de outra pessoa, projeto de um terceiro, projeto do marido, projeto do filho, projeto da mãe, projeto de outra pessoa de fora, projeto do chefe, projeto do funcionário. Você estava vivendo o projeto de outra pessoa. Quando você vive o projeto de outra pessoa, naturalmente você tende a desistir. A primeira dificuldade que você encontra, você vai desistir mesmo, porque não é seu projeto. Aquilo não te conecta. Entende? Toda vez que você tem um projeto diferente, aquilo gera uma conexão. Você se conecta com ele, você quer, você busca por ele. Quando isso não é seu, quando isso pertence a outro, você tende a se afastar. Você tende a procrastinar, você tende a ter preguiça, você tende a não ter força de vontade, não tem motivação, não tem por que fazer algo que não está dentro da sua linha, vamos assim dizer, do seu projeto de vida. Então, quando não está no seu projeto de vida, você desiste mesmo. Então, esse é um dos fatores. Quando você está fazendo algo e esse algo não é seu, é de outra pessoa. Quando esse algo é de outra pessoa, você tende a desistir, tá bom? Outra coisa que a gente deve sempre levar em consideração também, por que nós desistimos. Muitas vezes nós estamos simplesmente buscar realização que os outros esperam. Vamos pegar o exemplo aqui de campo profissional. Talvez seu pai falou para você a vida inteira que você deveria ser médico. E aí você vai lá e cursa medicina. E existem muitos casos, tá? De pessoas que vão lá, chega lá no quarto período, quinto período da faculdade, pega e desiste. Daí, nossa, as pessoas vão lá e criticam e massacram. Mas também, ó, o cara desistiu. Mas talvez aquele sonho que ele estava vivendo, o sonho do pai dele, da mãe dele, da família dele, não era o sonho dessa pessoa. Entende? Então, se você desistiu nesse ponto de vista, aquilo na verdade não é uma desistência. Aquilo é praticamente uma libertação, que talvez você estava vivendo o sonho de outra pessoa. Então, sempre busque meditar, pensar. O sonho que eu estou buscando, ele é meu ou ele é de outra pessoa? Esse sonho ele é meu mesmo? Ou é de alguém que está sonhando por mim? Ou é de alguém que quer que eu sonhe ele? Então, faça essa reflexão muitas vezes. Para esse sonho, a isso que eu estou buscando, essa meta que eu estou tentando realizar, ela é realmente minha ou estou simplesmente fazendo algo para agradar alguém? Se você estiver buscando agradar alguém, é a hora de você parar, meditar e realmente pensar, vale a pena você seguir com esse sonho? Vale a pena você realmente fazer tudo isso, se esforçar, se empenhar em busca de algo que depois, posteriormente, você mesmo vai se arrepender? Então, pare e pense. Uma das primeiras coisas que a gente trabalha quando a gente fala de organização, de planejamento, a primeira coisa que a gente tem que ter é o que a gente chama de clareza. Você tem que saber exatamente em que momento que você está da sua vida. Tem gente que fala muito sobre, dentro do coach a gente sempre fala, né? Sair do ponto A e ir até o ponto B. O ponto A é o seu estado atual, o ponto B é o que você deseja. Você ter plena consciência, você ter clareza plena da onde você está, já é um bom começo para você decidir aonde você quer chegar. O seu estado atual agora. Inês, eu vivo desistindo de todo o projeto que eu faço. Sim, mas o porquê que você desiste? Esses sonhos que você foram desistindo, ele era realmente sonhos seus ou era sonho de outras pessoas? Busque e reflita sobre isso. Não, era um sonho meu. Opa, então se é sonho seu, então você tem um problema para resolver. Se era sonho dos outros e você desistiu, você não tem um problema. Você conseguiu se libertar de algo que poderia te trazer frustração futura. Depois, se você identificou o seu estado atual, o porquê que você desiste atualmente, agora é a hora de nós decidirmos o que você quer mesmo, realmente. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo de vida? O que você realmente quer? E aí a gente chama de estado desejado. Isso pode ser uma faculdade, pode ser uma família, pode ser aprovação em determinado curso. Você decide o seu ponto B. É o meu estado desejado. Eu estou aqui agora, eu vivo desistindo e não faço nada. Mas aonde é que eu quero chegar? Qual é o ponto em que eu quero chegar? O que eu quero realmente para minha vida? E aí quando você decide isso, pronto, aqui agora nós vamos trabalhar com consistência até você alcançar esse objetivo. Mas a primeira coisa, entenda o porquê que você desiste. Reflita sobre isso. Os sonhos que eu desisti, as metas que eu desisti, elas eram minhas ou elas eram dos outros? E aí você faz essa autorreflexão e aí a gente vai seguindo, tá bom? Pare e reflita. É o momento que você estiver assistindo, você pode até parar, pausa o vídeo, pense e repense. Todas as vezes que eu desisti dos meus sonhos ou dos sonhos que os outros queriam para mim? E aí quando você vai trazendo isso para a clareza plena, você vai trazendo essa clareza. Quando você adquirir e entender em que momento você está,
Opa, agora é o momento de você decidir o que você realmente quer fazer. Não, tem as pessoas que falam assim, não, eu simplesmente queria parar de desistir. Mas parar de desistir é muito superficial. Não tem como você mensurar isso. Ah, eu queria parar de desistir. Mas o que é parar de desistir para você? Parar de desistir em que realmente? Entende? Se você acha um porquê, se você acha algo que realmente vale a pena, ali você compensa você se esforçar. Se você não encontrou esse algo, essa clareza, esse ponto B, o que você realmente quer, provavelmente você vai ficar desistindo mesmo, porque você não sabe para onde você quer. Então você vai sempre buscando caminhos alternativos. Eu comecei num projeto aqui, mas já mudei para cá, que daqui a pouco eu já desisti desse também, já pulei para o outro, porque você não tem uma clareza, você não sabe exatamente onde você quer chegar. Então entenda onde você está, defina onde você quer chegar e aí defina os passo a passo. Tá bom? Então estamos na mesma página, busque ter clareza do estado atual e do estado desejado. O que acontece com as pessoas que normalmente desistem? Vamos pegar aqui. O que acontece quando desistimos dos nossos sonhos? Bom, o que acontece é que vamos nos tornando cada vez mais amargos, tristes, sem aquele brilho das pessoas que conquistam, na verdade, é como se mostrasse que nós não estivéssemos vivos. E isso é ruim. Desde você que desiste dos seus próprios projetos, até você que desiste dos projetos que os outros impõem a você, você vai tender a entrar nessa amargura da vida, nessa tristeza. Porque, vamos ser bem sinceros, né? Não é legal, não é bacana você desistir de algo. Nunca é. O único momento em que desistir de algo vai te trazer felicidade é quando você desiste de algo que você não queira para algo que você sonha. Nossa, a esse momento desistir, ele é prazeroso, ele é bom, mas quando você tem algo que você queira do outro lado. Então, normalmente, se você simplesmente desiste por desiste, vive pulando de tarefa em tarefa, isso tende a trazer tristeza, amargura, você tende a se sentir como se você não estivesse vivendo de verdade. Nossa, toda vez eu começo esse negócio não dá certo. Nossa, eu comecei isso aqui esse ano e eu cheguei aqui em fevereiro e já desisti das minhas metas, entende? Isso vai te trazendo aquele rancor. Você costuma ir remoendo aquilo por meses e meses, dias e dias, semanas e semanas. Então a gente tende a fazer isso. Então, isso é o que acontece normalmente com nós que desistimos muitas vezes dos nossos projetos. Normalmente isso acontece devido a uma rotina estressante ou de estar rodeado, por exemplo, de pessoas que constantemente acabam nos podando. Esse é um outro fator. Quando você está num ambiente onde talvez você está fazendo exatamente o que você quer, você sabe o que você quer, você está em busca, você sabe o seu estado atual, você sabe o seu estado desejado, eu quero fazer isso. Mas se você está num ambiente e as pessoas vivem falando que isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, eles vão podando. Não sei se vocês já moraram em sítio. Antigamente o pessoal tinha esse costume, né, de podar as asas dos passarinhos para que eles não voassem. Na verdade é algo monstruoso, né? Você ir lá e cortar a asa de um passarinho para ele não voar. As pessoas falam, nossa, que horrível. Pois é, já parou para pensar que você muitas vezes teve as suas asas podadas? Já parou para pensar que você muitas vezes, nós, podemos estar de algum modo podando a asa de alguém quando a gente diz, você não consegue, isso é impossível, não faça isso, não é assim que se faz, é desse jeito. Você pode estar simplesmente podando? Do mesmo jeito que as pessoas muitas vezes acham que é monstruoso ir lá e cortar a asa de um pássaro, será que cortar a asa de uma pessoa que está sonhando em realizar algo também não seja algo monstruoso? Reflita sobre isso. Mas, voltando aqui, o que acontece normalmente é que nós acabamos desistindo quando nós estamos em ambientes em que não nos estimulam. Sabemos nós que, na verdade, a motivação deveria vir de dentro de nós e tudo mais, mas não é bem assim que funciona. Quando você está inserido em um grupo e esse grupo tem objetivo em comum, quer crescer junto, você ganha força. Inclusive, a gente fala, né, que como o pertencimento a uma comunidade é uma das maneiras de você evoluir. O pertencer. Quando você pertence a um determinado grupo, você evolui muito mais rápido. E, dependendo do grupo que você está, você tende a ser podado. Talvez você está cheio de projetos, mas aí você encontra aquele colega seu que você conversa com ele todo dia. Rapaz, vem aqui, vou te contar esse projeto incrível que eu estou pensando em fazer aqui. Eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. Estou pensando em fazer uma faculdade, estou pensando em fazer um curso, estou pensando em me planejar aqui, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer uma casa, estou pensando em comprar um carro. Aí o cara começa ali, vai podando.
Não compra esse carro não, pelo amor de Deus, isso é muito ruim. Não faz isso. Não, vai fazer casa pra quê? Não, rapaz, se planejar pra quê? A vida é agora e não sei o que. Você entende? Isso vai te podando. E vou ser bem sincero, você acredita, tá? E aí você acaba desistindo dos seus sonhos, muitas vezes por estar inserido em um ambiente em que constantemente está sendo podado. Dê uma observada, vê o seu grupo, vê onde é que você está. Será que você está sendo o tempo todo podado em relação? Só lembrando também, tá? Não vai dizer assim, uma coisa é receber conselhos. Talvez é você o que está querendo voar para tudo quanto é lado. Se você estiver querendo voar para tudo quanto é lado, provavelmente vai ter um grupo tentando te puxar e manter você no rumo. Autoconhecimento é poder, gente. Entenda o seu momento. Quantos projetos que eu já desisti até agora? E aí você pensa, não, eu já desisti de muitos. Claro que a maioria das pessoas elas vão tentar te podar se você for começar de novo. Então, ache um projeto específico e vá em direção a ele. Tá bom? E aí é autoconhecimento mesmo. Entenda a sua realidade e busque entender. Eu estou num ambiente onde eles vivem me podando ou eu estou num ambiente onde essas pessoas estão me fortalecendo, mas eu mesmo estou deixando de fazer? Busque esse autoconhecimento. Outra. Quando deixamos de acreditar no nosso potencial criador, por exemplo, aquela capacidade de criar, de inovar, os nossos sonhos. Quando paramos de acreditar no potencial criador, nós vamos perdendo os nossos sonhos. E perdemos os nossos sonhos, a gente perde uma força motriz. Força motriz é aquilo que te motiva. Aquilo que te motiva a se levantar de manhã, aquilo que te motiva a trabalhar. Imagine que se você começa uma coisa hoje deu errado, se você começa outra deu errado. Quando eu falo deu errado, gente, é bem complexo, tá? Porque deu errado, nada mais. A maioria das vezes as pessoas falam dá errado. É que você começou algo e aí, talvez no momento de dificuldade, primeiro momento de dificuldade, você acabou desistindo. E aí você desistiu e aí você fala assim, deu errado. Talvez não deu errado, talvez você simplesmente não passou pelo processo. Que sabemos nós que tudo que você for fazer na vida, ela vai ter um determinado nível de dificuldade. E quando você tem um determinado nível de dificuldade, na verdade não é, então esse não é meu sonho. Talvez a lógica seja ao contrário. A dificuldade ela vem para te provar. Será que se você consegue passar, talvez você só não passa pela arrebentação, talvez você só não passa pelo primeiro impacto. Daí você começa 10 processos diferentes, 10 ideias diferentes para começar algo. Mas quando chega a primeira dificuldade, você acaba desistindo. E quando você desiste na primeira dificuldade, você não ganha força motriz, você não ganha motivação, vamos assim dizer, o termo mais leigo, mas o termo é força motriz mesmo. Você perde força motriz, você perde força de atração. É a mesma coisa que você um carro com velocidade. O carro está vindo com velocidade e vai subir um morro. Aí vamos supor que ele vem freado, aí chega aqui embaixo no morro, ele freia. E aí ele vai tentar subir. Claro que vai ser mais difícil. Talvez é assim que funciona muitas vezes com você. Você vem embalado. Aí, em vez de você, no momento da dificuldade, em vez de você acelerar para poder passar pela dificuldade, você vai e freia. E aí você tenta passar pela dificuldade. Aí você não vai. Aí fala assim, tá vendo? Deu errado de novo. Por isso que eu nem tento algo novo. Porque toda vez dá errado. Talvez é que você não teve persistência. Inclusive, ele até fala assim, se você mexe com 10 projetos ao mesmo tempo, a tendência muito grande é que nenhum deles dê certo. Busque sempre priorizar por poucos projetos e que você mantenha consistência. Aprenda com o processo. Vai aprendendo, ajustando, aprendendo, ajustando, aprendendo, ajustando. Dessa forma você vai se tornando, a gente chama de expert, né? Você vai ficando bom naquilo. Nem que, inclusive, errar, gente, faz parte, tá? Não vou nem começar nada novo porque eu já errei muito. Não, a lógica é, se você já errou muito, agora você sabe exatamente como fazer. Você sabe os erros que você cometeu, você já não vai errar de novo. Então tá mais fácil do que pros outros que não começou nada. Tá bom? Então olhe exatamente, tente evitar perder essa força motriz. Quando você perde essa tração, dá muito trabalho para você começar de novo. Quem anda de carro sabe que se o carro tiver já embalado, é fácil você subir o morro. Se o carro tiver devagarzinho, dá trabalho, você tem que acelerar, gasta mais combustível. Então, mantenha um fluxo. Muitas vezes, eu gosto da Érico Rocha, ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre, existe o cara coelho. O que é o coelho? O coelho é o acelerado, ele gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, ele não para. E existe o tartaruga. O que é o tartaruga? Ele nunca para, só que ele sempre está indo. Talvez você é o cara coelho, a pessoa coelho, que está querendo fazer rápido, puf, primeira pancada desiste. Se você é esse cara, procure talvez ser um pouquinho mais tartaruga, mais lento e consistente. Mais lento e consistência. Consistência é a chave, tá bom? Outra coisa, nós perdemos muita energia criativa que auxilia
que nos auxilia a enfrentar com tarefas com mais complexidade. Toda vez que nós desistimos de algo, nós vamos diminuindo a nossa criatividade. Basicamente, é como se nós tivéssemos um campo de energia de criatividade. A cada vez que nós desistimos de um projeto, a nossa criatividade parece que ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Desisto, diminui. Desisto, diminui. Desisto, diminui. Desisto, diminui. Entende? A nossa criatividade. E quando você perde criatividade, muitas vezes coisas simples da nossa rotina, você encontra como uma barreira gigante. Nossa, que dificuldade incrível. Talvez você só perdeu aquela capacidade criativa de resolver um pequeno problema. Então, busque. Esses são os fatores busque desistir menos. E busque, se você é uma pessoa que tem muitos projetos, busque alinhar e traçar menos projetos, mas que seja de maneira mais constante. Se você perceber que você está começando... Nesse último ano eu comecei 10 coisas diferentes. Opa, é hora no meu planejamento eu priorizar um plano só. Não, eu vou fazer somente isso. Não tente 10 coisas novas ao mesmo tempo. Isso aí vai dificultar muito. Porque se você não tem muita energia criativa, se você desistiu muitas vezes, a tendência é que agora você tem pouca força criativa. Então a lógica é, escolha um determinado projeto e vá nele. Vai fazendo. Aí você vai aumentando a sua energia de criatividade de novo. Porque você vai sempre em consistência. Depois que esse projeto chegou, depois que ele pegou embalo, que ele está indo... Não, eu estou fazendo um trabalho aqui, agora esse trabalho está indo que é uma maravilha. Opa, está indo que é uma maravilha, está fluindo. Comece algo de novo, pequeno e consistente. Porque quanto mais você desiste, menos energia criativa. Quanto menos energia criativa, a tendência é você desistir cada vez mais. Então, pare de desistir agora. Entenda o seu momento atual, escolha um único projeto e comece devagarzinho e com consistência para você ganhar essa energia de novo. Tá bom? Uma frase que eu gosto muito, aqui não sou eu ficar dando frases aqui, tá bom? No meu Instagram, de vez em quando eu coloco uma, mas aqui não é o caso. Motivação, provavelmente, ela não vai ajudar muito você nesse quesito, tá? Se você é uma pessoa que desiste muito, então significa que você está tendo muita motivação. Porque se você desiste muito, é porque você está começando muita coisa. Se você está começando muita coisa, você está tendo muita motivação. A lógica é que a motivação, a própria palavra já diz, é o motivo para a ação. A motivação, ela é finita, ela acaba. Então, a motivação que você teve de começar um determinado projeto, ela não vai fazer você continuar e terminar ele. Não é assim que funciona. A motivação, ela te dá aquele primeiro impulso. E aí você foi. E agora você precisa de um novo motivo para poder agir. A maioria das pessoas acabam esbarrando nisso. Elas arrumam um motivo incrível para começar determinada coisa, mas a motivação acaba. A motivação ela é finita, ela acaba. E aí quando a motivação que fez ela começar acabou, ela pega e desiste. A lógica era o contrário, você tinha que achar uma nova motivação. Porque a motivação que fez você começar não necessariamente é a que vai fazer você continuar. Você precisa de outra. E aí tem uma frase que eu gosto bastante aqui. A ação gera motivação. E não é o contrário disso. A maioria das pessoas esperam a motivação vir para daí elas fazer alguma coisa. E a lógica é ao contrário. Você primeiro age, depois vem a motivação. Vou pegar o caso da educação física. De atividade física, na verdade. Atividade física. Quando eu levanto de manhã cedo, por exemplo, eu não quero fazer atividade física. Eu tô com preguiça. Se alguém aí que levanta com muita coragem, parabéns. Mas eu não sou esse cara que levanta com coragem. Eu vou levantar cheio de coragem. Não, eu levanto falando, meu Deus do céu, eu tenho que fazer atividade física. Mas eu sei que na verdade a ação gera motivação. O que eu faço? Eu simplesmente levanto, vou lá, escovo meu dente, bebo minha água e começo. Depois, até hoje, depois que eu comecei a rotina de atividade física, eu nunca desisto no meio. Porque depois que eu tenho a primeira ação, aí vem a motivação. E aí vem. Eu falo pra você que depois... normalmente eu faço bateria de 10, de 20, de meia hora. Dependendo do dia. São baterias diferentes de atividade física. Depois que você passa do primeiro minuto, eu mesmo não sinto vontade de desistir mais. Que aí agora eu tenho motivação. Qual é a motivação? Acabar. Por quê? Mas eu só tenho motivação para acabar porque eu primeiro agi. E eu agi sem motivação. Eu não tinha uma motivação para poder fazer a atividade física de manhã cedo. Mas depois que eu comecei, a motivação veio. Falei, agora eu tenho que terminar. Se eu comecei, eu vou terminar. Entende? Então, a ação gera motivação. Quando você se sentir sem motivação nenhuma, faça algo. Comece a agir.
Não é em grandes coisas, tá? Comece a agir em pequenas coisas. Cada pequena coisa que você vai fazendo, você vai se sentindo mais motivado, mais motivado, mais motivado. E normalmente, não tente buscar algo mirabolante para poder se motivar. Busque uma coisa pequena que gere motivação. Você fez algo. Que coisa incrível que dá motivação na gente quando a gente consegue fazer algo e esse algo sai bem feito, né? Fala, caramba, a gente se sente motivado. Você se sente com vontade de ir lá e fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Mas comece. Encontre uma pequena coisinha e faça ela. Quando você faz aquilo, aquilo vai. É como se fosse. Lembra? É como se fosse o carro. Primeira, segunda, terceira. Quando pensar que não, você tá embalado. Vai ter um momento que você vai frear e vai chegar em primeira de novo? Vai. E aí de novo. Não pare. Vai devagarzinho e vai indo. Então, ação gera motivação. E não é o contrário. Ação gera motivação. O contrário não vale, tá bom? Claro que sempre vai ter as exceções. Eu estou falando um exemplo que cabe para mim e para a maioria dos alunos que eu já trabalhei com eles. A ação sempre gerou a motivação e não o contrário. Beleza, então. Vou explicar para vocês, na verdade, quais são as verdadeiras causas de desistirmos. Essas são as verdadeiras causas de desistirmos. Eu separei aqui algumas causas, não são todas, tá bom? Eu separei aqui as principais causas que nos faz desistir. Primeiro, medo. Primeira coisa que nos faz desistir é o medo. E o medo de quê? Medo de fracassar. Eu sei que a maioria vai falar assim, mas como assim medo de fracassar? Sim. A maioria de nós temos um problema. Quando a gente olha para algo e você tem medo e você fala assim, isso vai dar errado. Qual é a maneira mais rápida de você não dar errado? É não fazendo nada. Se você não fizer nada, nunca vai dar nada errado. Então, o medo de fracassar, ele leva as pessoas a desistir de fazer algo. Justamente por causa do medo de fracassar. Tem como resolver isso? Tem. Entre sabendo que pode fracassar. Assim mesmo. A vida é assim, gente. Tudo que nós formos fazer é assim. Quando você deu os primeiros passos, você já saiu por aí correndo? Ah, eu não sei andar. A primeira vez que você foi comer comida, você comeu perfeitamente? Não, não é assim que funciona. A gente aprende errando, fracassando. Quantas vezes você deve ter caído até começar a andar? Quantas vezes você caiu de bicicleta até começar a andar? E eu caí bastante vezes, eu não sei você. Mas eu caí bastante vezes. Entende? Fracasso, ele faz parte do processo. E quando a gente fala fracasso toda vez que você começa algo, você olha lá pra frente e já olha com pessimismo. Ixi, e se der errado? E aí, a maioria das pessoas faz o quê? Desiste. Porque desistindo não dá errado. Não vai dar errado, eu não me frustro. A maneira mais simples de você se blindar é não fazendo nada. Eu não faço nada, eu não me frustro. Se eu não me frustro, eu não tenho problema. Então, um dos principais motivos que nos faz desistir, medo de fracassar. É doído, mas é verdade. Outra coisa, essa também bate muito. O que é que nos faz desistir muitas vezes? Medo do que os outros vão pensar. Você já deve ter passado, né? Você já deve ter sentido aquele medo. Meu Deus, o que os outros vão pensar de mim? Meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Meu Deus, se eu for criticado. Meu Deus, isso. Ai, e será que as pessoas vão criticar? Será que vão me apoiar? Será que isso... O medo de ser criticado faz com que as pessoas desistem. Imagine se todas... vamos pegar o exemplo, eu gosto sempre do exemplo da criança, né? Quando a criança ela é bem pequena e ela vai tomar um refrigerante, vai tomar uma água, ela pega um copo de vidro, um copo de louça, ela pega aquele copo e vai, bebe e deixa o copo cair. Normalmente, o que os pais fazem? Você é muito criança, você não pode pegar isso. Você é criticado, duramente criticado. Tá vendo? Não pode pegar isso aí, tá vendo que isso quebra? Olha aí o que você fez e você é criticado. O que automaticamente a criança vem na cabeça? Opa, não devo pegar. Então você vai criando uma aversão a ser criticado. Você foi duramente criticado durante tanto tempo que você vai criando aquela aversão de não ser criticado. Então, o medo de ser criticado pelos outros acaba impedindo que você faça coisas novas, que você se arrisque. Porque sabemos nós que todo projeto diferente que você for fazer na vida é um risco. Tudo na vida é um risco. Claro que provavelmente você não vai fazer nada que ponha a sua vida em risco. Mas tudo que você for fazer. Eu vou fazer algo aqui agora e pode ser... Não, Inês, mas não é para ganhar dinheiro, não vou perder dinheiro com isso não. Mas você dedicou tempo. E muitas vezes você perdeu o seu tempo, ou, eu não digo perdeu, né? Investiu o seu tempo em algo que acabou não dando certo. Pronto, você vou perder, né? É um risco. Você perdeu o seu tempo naquilo. Então, muitas vezes o medo... Aí fica... Ih, meu Deus, se eu perder meu tempo aqui e os outros ficar criticando eu depois.
E o medo de ser criticado te leva a não fazer algo. Então, um dos motivos, o segundo motivo, na verdade, é esse. O medo da gente ser criticado pelos outros. Medo do que os outros vão pensar. Será que os outros vão me apoiar? Será que os outros vão me criticar? Será que os outros... Entende? Você fica só naquilo. Outra coisa. Isso aqui, na verdade, é fato. E vocês devem saber também. O cansaço, ele é uma das causas que nos faz desistir. Cansaço nos faz desistir. Tá, quem diz, não é assim. É o cansaço, gente. Todo mundo já teve aquele momento de se sentir cansado. Sentir cansaço mesmo. Que você olha e fala assim, trabalhei, me esforcei, eu estou fadigado, eu estou cansado. O cansaço nos faz desistir. Só que, se você está cansado, você não deveria desistir. Você deveria descansar, certo? Se eu estou cansado, eu tenho é que descansar. E tem muitas pessoas que elas começam um projeto novo, já estou cansado disso. E aí, em vez de descansar, o que ela faz? Desisto. E talvez, a única coisa que ela precisava era tirar um tempo para descansar. Talvez aquele projeto que você começou e que agora está difícil, você se cansou dele, talvez seja a hora de você dar um tempo. Talvez seja a hora de você parar, mudar de ares. Talvez sei lá, sair um final de semana. Talvez ir respirar. Talvez largar um pouco de redes sociais, ver negatividade. Simplesmente descansar. Que encontra muitas pessoas que eles entram em projetos mirabolantes e trabalham sexta, sábado e domingo, e vai final de semana, durante a semana, trabalhar à noite e tudo mais. E aí chega um momento que ele tá cansado. E aí ele pega e fala assim, não, então eu vou desistir disso. Talvez não deveria desistir. Talvez ele só deveria ter descansado. O descanso talvez era a ação para gerar uma motivação futura para ele continuar o seu projeto. Então, se um terceiro fator que nos faz parar é o cansaço. Como superar ele? Descansando. Não é desistindo que você vai resolver o seu cansaço. É descansando. Descansando, começa e continua o seu projeto de novo. Dê continuidade, na verdade. Não é começar um novo, é dê continuidade. Outro. Esse aqui acontece principalmente com pessoas que são muito ligadas, muito família, pessoas que são muito... Claro, não é exemplo, tá? Não é unânime aqui, mas é um exemplo clássico. Pessoas que têm uma família, normalmente, que não apoia. A falta de apoio é outro grande fator que nos faz desistir. Muitas vezes o marido ou a esposa tem um projeto incrível, mas não apoia, não vou, e aí você vai ali motivado, começa. Primeira dificuldade que tem, e aí vem crítica. Normalmente esse fator ele é mais normalmente ligado à família, tá? Ligado à constelação familiar ali. E a família critica, não apoia. E aí a pessoa pega e desiste. Aí claro que tem dentro do desenvolvimento humano a gente vai falar desse. Dentro do desenvolvimento humano a gente sempre fala, não, mas a responsabilidade era sua, você que deveria ter tomado as rédeas. Sim, mas a falta de apoio, ela desencadeia vários outros fatores que muitas vezes fazem as pessoas desistir. Então, foi feita uma pesquisa, se não me engano, por 1.600 pessoas e um dos fatores maiores identificado, tá? Não foi o que as pessoas falaram. Um dos fatores identificados pelos psicólogos foi que a falta de apoio ela desencadeava ações e desencadeava substâncias no cérebro e tudo mais que acabava fazendo com que a pessoa tivesse uma tendência a desistir de projetos. Então, a falta de apoio, sim, é uma das causas de nós desistirmos de nossos projetos, tá bom? Como é que eu faço para superar a falta de apoio nisso? Planeje-se melhor. Eu sempre vou bater nessa tecla, que um bom planejamento ele vai levar em conta vários fatores, inclusive a falta de apoio. Eu não tenho apoio, então eu devo colocar no meu planejamento, lembra, existe o coelho, que é acelerado. Então, já que eu não tenho apoio, talvez eu passo a passo, eu ir mais devagar. Dessa forma eu vou conseguindo o apoio com o tempo. Só lembrando que as pessoas muitas vezes você passa um ano desistindo de tudo, um ano desistindo de projeto. E aí do nada você escolhe o projeto da sua vida. E aí você quer o apoio de todo mundo. Não é assim que vai funcionar. As pessoas estão acostumadas com você começando e desistindo. Quando você começar um novo projeto, a maioria das pessoas vão olhar e falar assim, será? Sei não, dessa vez não vai dar certo não. Vai ser igual da outra vez. É a tendência, é natural do ser humano. É certo? Não é certo, mas isso faz parte. Você passou muito tempo construindo o histórico que você tem hoje.
Então, naturalmente, você vai ter que gastar muita energia e mais tempo para consertar e criar um novo histórico. Então, se você não tem apoio, faça assim mesmo, mas só que faça de maneira mais planejada, mais organizada, para que tenha menor chance de errar. Quanto menos erro você tiver, como você não tem apoio, você só tem você mesmo, a sua motivação e a sua ação. Então, quanto menos apoio você tem, maior deve ser a sua organização e seu planejamento. Que dessa forma, num longo prazo, a tendência é que as pessoas comecem a te olhar, comecem a ver que o rapaz não está dando resultado esse projeto dele, e aí elas vão começar a te apoiar. E aí, na hora que elas começarem a te apoiar, talvez você nem necessite mais do apoio. Você já conseguiu superar essas barreiras e já conseguiu dar prosseguimento. Mas uma das maneiras é se organize bem adequadamente, vá no passo a passo. Não vá muito acelerado, porque se você não tem apoio, o primeiro choque que você der, você vai tender a desistir. Então vá devagar e com consistência, mostrando pequenos resultados, ponto a ponto, que o apoio virá junto com você, tá bom? Não espere o apoio. Faça para que o apoio venha. É basicamente a mesma história do motivação. Muitas pessoas esperam o apoio de todo mundo para poder fazer alguma coisa. E talvez a lógica é o contrário. Faça alguma coisa para que o apoio de todo mundo venha depois, posteriormente. Outra coisa. Imediatismo. O imediatismo ele é clássico também. Ele é um monstro, o devorador de sonhos, né? O imediatismo. O que é imediatismo? É você querer para hoje o que é para daqui um ano. Então eu sou muito imediatista. Eu quero agora, tem que ser agora, tem que fazer agora. Lembra a história do coelho? Tem que ser agora, acelerado. O imediatismo, por você ir muito acelerado, muitas vezes você vai quebrando algumas barreiras de novos projetos. Talvez você tenha um projeto de fazer uma faculdade, mas você já quer chegar logo no TCC da faculdade. Eu tenho que fazer logo. E aí você vai com muita vontade, muito imediatismo, e quando você pensa que não, você desiste. Você descobre que o processo é um pouco mais lento e você tende a desistir. Então, o imediatismo, ele pode e faz muitas pessoas desistir. Aí talvez você vai falar, não, mas isso não acontece comigo. Só imagina, é uma maneira geral, não estou falando especificamente para um. Quando a gente trabalha dentro de um processo de coach, por exemplo, aí não, a gente vai trabalhar caso a caso. Tem pessoas que é mais imediatista, tem pessoas que precisam de apoio, tem pessoas que o autocrítico dela é tão grande que ela desiste porque ela não tem motivação, ela não consegue fazer nada, então a gente vai trabalhando especificamente caso a caso. Aqui, como é um vídeo de maneira literal, você pega quem é você e entenda quem é você dentro desse vídeo todo, tá? Dentro dessa aula aqui, na verdade. Vídeo não, isso aqui é uma aula. Dentro dessa aula, você pega quem é você, quais são as suas características e vai trabalhando ela. Então, como é que eu faço para poder diminuir o meu imediatismo? Quando você for fazer um planejamento de um novo projeto, leve sempre em conta que nem tudo é tão rápido como você quer. Inclusive, tem alguns empresários que dizem que você tem que agir rápido para aprender rápido para crescer rápido. Mas só que, se você é um cara muito imediatista e você sabe disso, lembra? Se conhecer, autoconhecimento é poder. Então, se você sabe que você é um cara imediatista, busque fazer as coisas mais organizadas, mais concatenadas, busque entender como é que funciona o processo. Talvez você não goste de processo. Não gosto desse negócio de processo, mas só que o processo que eu falo é o passo a passo. O passo a passo, para determinadas coisas que você for fazer na vida, ele é extremamente necessário. Você não tem como pular o passo a passo. É praticamente impossível. Determinadas coisas você não tem como eliminar o passo a passo. Você pode até delegar para alguém para ele fazer as partes mais burocráticas. Mas o passo a passo ele tem que ser feito. Principalmente se você está no começo. Se você é uma pessoa que desiste muito, significa que você está no começo ainda, começando novos projetos. Então, siga o passo a passo. Depois que você aprendeu, que você passou, que você pegou uma tração, e aí você acelera. Mas no começo, pega esse passo a passo. Porque o imediatismo ele pode fazer com que você acabe batendo com a cara no muro e acabe desistindo de novo. Então, cuidado se você é muito imediatista, cuidado. Outra coisa, insatisfação com os outros. Isso aqui eu trouxe aqui, era o último item lá, mas eu falei assim, tem uma frase que diz o seguinte, inclusive está na... Esqueci agora o nome da... Instituto Mônica, se eu não me engano. O que justifica sua decisão de desistir de caminhar não é a insatisfação com o outro, mas uma insatisfação consigo próprio. Essa é uma frase que está dentro do Instituto Mônica, se não me engano. Ele é um hospital que trabalha com psicologia. O que justifica sua decisão de desistir de caminhar não é uma insatisfação com o outro, mas uma insatisfação consigo mesmo.
Muitas pessoas justificam não terem concluído ou não terem levado à frente um determinado projeto porque estou insatisfeito com o meu funcionário, estou insatisfeito com o meu chefe, estou muito insatisfeito com a minha esposa, estou muito insatisfeito com o meu esposo, estou muito insatisfeito com o meu filho, com o meu sócio e assim por diante. E aí ela vem e dá um choque de realidade, que a insatisfação com o outro nada mais é do que uma insatisfação consigo mesmo. Pare e pense, será que você não está insatisfeito com as suas próprias ações e está passando a responsabilidade para o outro? Só lembrando, caso a caso, tá? Não estou falando que talvez você levou um golpe do seu sócio e tá... Não, não é essa a questão. A maioria das pessoas colocam nas costas dos outros: vou desistir porque eu estou insatisfeito com o mundo. Talvez você não esteja satisfeito com o mundo. Talvez você esteja insatisfeito consigo próprio. Talvez você não se conheça o suficiente. Talvez você não tenha autocontrole suficiente das suas habilidades, das suas características, e você está desistindo. Desistindo dos seus projetos porque você não está satisfeito consigo mesmo, com as suas habilidades. Então, autoconhecimento é a hora que você tem de crescer, é agora. Se conheça um pouco mais. Normalmente é preciso que... tem essa outra frase que eles também trouxeram: é preciso que haja dentro de nós motivação. Não delegue essa a ninguém. Lembra que eu falei que a motivação ela vem depois da ação? A maioria das pessoas espera o mundo estar concordando com ela para daí que ela haja. Como o mundo não concorda, eu não vou fazer nada, eu não sou culpado de nada, a vida é injusta e assim por diante. Motivação, só você que é o responsável. As outras pessoas, aqui eu não sou coach motivacional, mas tem coach que vai lá e te motiva. Aquela motivação que ele te dá ali, ela só é como se fosse 1 litro de gasolina. Ele só vai andar alguns quilômetros e depois vai secar de novo. Você tem que estar sempre abastecendo. E o maior responsável por abastecer esse tanque de motivação é você mesmo. Você tem que abastecer esse tanque de motivação. Como é que eu faço para abastecer esse tanque de motivação? Assista vídeos, procure pessoas que te colocam para frente, acompanhe pessoas que já têm aquilo que você quer, aquilo que você almeja, visualize aquele sonho seu. Quando eu falo visualizar, não é você sentar ali e ficar visualizando, não. Muitas vezes acompanhe alguém que já tem aquilo que você sonha. Dessa forma você mantém um foco no que você realmente quer. E você sempre vai ter uma carga de motivação. E aí aquela pequena motivação, muitas vezes, lembra que eu falei, quando você não tem motivação nenhuma, haja a si mesmo. Faça uma pequena ação que essa ação vai deflagrando mais motivação. Mas todo dia tente se energizar, buscar energias positivas. Essas energias positivas, elas trazem mais motivação. Elas inflamam como se fosse uma inflamação dentro da gente. Positiva, é claro. Eu sei que existe inflamação positiva e inflamação negativa no nosso corpo. Estou falando aqui de uma inflamação, quando você se sente como se fosse queimando por dentro, aquela vontade de fazer algo. Busque estar conectado com pessoas que inspiram você a ser uma pessoa melhor, a buscar algo melhor, a não desistir de projetos, pessoas que olhem para você e que te deem soluções para os seus projetos e não problemas para as soluções que você encontra. Busque por isso, busque estar conectado com essas pessoas. E isso faz total diferença no longo prazo, tá? Principalmente no longo prazo. Beleza, né? Então, Inês, vou trazer para vocês aqui 3 dicas, tá? 3 dicas para que você... 3 dicas para alinhar os seus sonhos com os seus reais desejos. Lembra que eu falei que a maioria das pessoas elas desistem porque os sonhos não são delas? Elas estão vivendo, tentando fazer os sonhos dos outros? Então eu vou 3 dicas para que você, de uma vez por todas, você entenda onde você está agora, você decida qual é o seu ponto B e você vai criando projetos, e desses projetos você vai passo a passo até chegar no seu ponto B, tá bom? Então, 3 dicas para alinhar os seus sonhos aos seus reais desejos. E aí no final, 2 dicas finais que é para você não desistir mais. Pelo amor de Deus. Olha lá. Esteja em sintonia com a sua essência e tudo aquilo que tem sentido afetivo na sua vida. Você tem que ter uma sintonia em essência e o que faz sentido para sua vida. Quem é você realmente? Se conhece, aqui é autoconhecimento. Se conhecer, quem é você? Talvez você é uma pessoa comunicativa e está num local onde você não gosta de falar. E aí você está tentando fazer um projeto dar certo naquela região. Talvez não é... Entende? Conecte a sua essência com o que realmente faz sentido para você. Busque entender quem é você mesmo.
Dessa forma você vai conseguir alinhar os seus projetos futuros. Outra dica, a segunda. Avalie o porquê e para que deseja conquistar algo. Por que eu quero isso? Para que eu quero isso? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta, talvez nunca ninguém tenha chegado para você e feito. Eu tô com um projeto aqui incrível e não sei o que lá, mas faça isso com você mesmo. Escreva no papel. Para que eu quero isso? Por que eu quero fazer isso? Tá bem? Por que eu quero fazer isso e para que eu quero fazer isso? E aí depois, esse desejo reflete os seus princípios atuais de vida? Reflete os princípios. Todo mundo tem os princípios. Talvez o seu desejo ele vai contra os seus princípios e isso futuramente você pode ter certeza. A tendência é que você desista. Ou mesmo que você consiga, você se sinta insatisfeito. Eu tenho meu para quê, eu tenho por que eu quero isso. Isso está conectado com meus princípios de vida, meus valores morais e éticos. Está conectado? Se estiver conectado, a chance de você desistir ele é bem menor. Você vai conseguir. Defina se esse sonho que você tem o seu defina o sonho que você tem agora com as expectativas futuras. Imagine, você, mas como assim isso? Imagine o sonho que você tem agora. Imagine-se você realizando isso. Imagine se realizando. A expectativa que você tem de vida. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, é um exemplo aqui, cara. Não é literal, tá, gente? A pessoa muitas vezes tem 60 anos de idade, mas ela quer fazer um projeto não, eu quero criar uma grande empresa, mas de quanto tempo você precisa para criar essa empresa? 50 anos. É possível? É. Vai ser fácil? Não. Entende? Então, alinha. O sonho que eu tenho agora, ele está alinhado com as expectativas da minha família. Tá tudo alinhado? Inclusive, é um outro fator bem importante, tá? Quando você conseguir alinhar o seu sonho, o seu projeto com o seu núcleo familiar. Quando eu falo núcleo familiar, gente, eu não estou me referindo a pai, mãe, tio, avô, pai, primo, cachorro. Não estou me referindo a todo mundo, não. Eu estou falando daquele núcleo familiar. Então eu ia falar, eu só tenho meu cachorro. Então, junta, alinha com o seu cachorro. Se esse for o seu desejo. Mas estou falando ali, alinhe com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Crie um projeto em que engloba todo mundo. Que todo mundo tem um pedacinho de responsabilidade junto com aquilo. Aquilo te faz, muitas vezes... Tem pessoas, por exemplo, que ele vai criar um projeto, ele faz sozinho. E aí, por ele fazer sozinho, ele parece que ele tá... É como se ele estivesse nadando sozinho, tentando fazer tudo sozinho ao mesmo tempo. E aí ele tende a desistir, porque parece que ninguém está apoiando ele. E talvez a única coisa que ele faltou foi pegar o sonho dele e adequar a expectativa da família. Falar, pessoal, esse meu sonho aqui, ele é um sonho meu, mas só que esse sonho ele vai atender essa e essa e essa e essa necessidade da família. Vocês podem me ajudar nisso, pequenas coisinhas aqui, tem dia que eu vou ter que trabalhar até mais tarde, vocês podem me apoiar nisso? Quando você conseguir alinhar esse seu sonho com as expectativas das pessoas que estão ao seu entorno, a tendência é que você consiga realizar com mais facilidade, tá bom? Então esteja em sintonia com a sua essência, faça essas duas perguntas, o para que você está realizando isso e se isso realmente é algo que você deseja, e pegue esse sonho e alinhe com as expectativas da sua família. Dessa forma, a chance de você conseguir é muito maior e a chance de você desistir muito menor. E para fechar aqui, quando nós desistimos dos nossos sonhos, nós acabamos desistindo de nós mesmos. Então, dicas finais. Primeiro, comece um projeto apenas ou 2 no máximo. Se for projeto grande, comece um só. Não comece 10 coisas ao mesmo tempo. Comece um projeto apenas. Planeje não esqueça do passo a passo. Não pule o passo a passo. Defina. Não, eu vou fazer exatamente esse processo. Eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Qual é o primeiro passo? E aí defina pequenos passos. E esses pequenos passos você vai dando ele ao longo do tempo. Na primeira dificuldade, aprenda com ela e não desista. E lembre-se sempre, a ação gera motivação e não o contrário. E quando desistimos dos nossos sonhos, nós desistimos de nós mesmos. E nós não viemos nesse mundo para desistir de nós mesmos. Muito pelo contrário. Nós estamos nesse mundo para fazer, honrar quem nos criou. Se você acredita em Deus, honrar a Deus. Se você acredita na natureza, honrar a natureza. Todo mundo foi criado por algum motivo. E você não foi criado provavelmente para desistir. E muito pelo contrário, você foi criado para realizar, para fazer aquilo,
para criar projetos, para desenvolver projetos, para evoluir. Se você foi criado para isso, então não desista. Quando você desiste do seu sonho, você está desistindo de você mesmo. Comece pequeno, aprenda com o caminho e bola para frente. Gostou do vídeo? Curte aí, encaminhe para quem você achar que necessita desse vídeo, para que as pessoas que andam desistindo. Eu não concordei com essa ideia. Escreve embaixo também. Faça alguma coisa, se movimente. Lembra, ação gera motivação. Vai lá, não concordei, escreva. Concordei, achei bacana a ideia. Escreva também. Ação gera motivação. Bora agir que a motivação vem.